Atos 21, 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia, na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade, por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão.
pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: amém. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Lucas, ao registrar esses detalhes, esses eventos, essas histórias, esses acontecimentos, não tinha a proporção, não tinha ideia, não tinha noção de quão valiosa seria para a tua igreja, para o teu povo, daquele presente século e também dos séculos vindouros, até chegar aos nossos dias, sob a inspiração do teu Espírito, quantas coisas maravilhosas, quantas lições, quantos aprendizados, quanto enriquecimento, crescimento traria para todo o teu povo de todos os lugares. E contamos, Senhor, com o teu Espírito nesta manhã para nos inspirar, nos conduzir na exposição da tua palavra, trazendo salvação, libertação, cura e edificação em nome de Cristo Jesus. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. No último domingo, tivemos a oportunidade de darmos início ao capítulo 21, tratando da chegada, da saída de Paulo de Tiro, quando ele se reúne ali com os presbíteros, e agora no versículo 17, ele chegando. Nessa viagem que durou aí por cerca de 2 semanas, ele finalmente chega em Jerusalém. Apesar de ter a ciência de que enfrentaria sérios problemas chegando na capital de Israel. E também foi no meio do caminho, foi avisado, foi advertido por diversos irmãos, e esses mesmos até clamaram, pediram, imploraram para que ele não viesse, não fosse para Jerusalém, em função de que ele seria preso. Mas Paulo tinha uma missão, como nós também temos, missões distintas, missões diferentes, mas cada um de nós temos uma missão dada por Deus, e é importante nós conhecermos a nossa missão, para não vivermos como folhas secas levadas pelo vento. Quando nós temos uma missão, sabemos e conhecemos o objetivo de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, então a gente coloca aquilo ali como um alvo e buscamos aquilo ali, custe o que custar. E Paulo está sendo fiel ao seu chamado, ao seu ministério. No versículo 17 diz que quando nós chegamos, Lucas é companheiro de viagem de Paulo, companheiro de missões, e ele não chegou os dois, chegaram outros homens com eles, gregos, que vai causar, o fato de Paulo andar com esses homens vai trazer confusão, como nós já lemos, mas vamos explicar com mais detalhes, com mais abrangência. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Como é importante esse versículo tão pequeno, mas dizendo que os irmãos nos receberam
com alegria. Isso deixa claro que não havia animosidade entre o ministério de Paulo, que era entre os gentios, com os gentios, e o ministério dos demais apóstolos em Jerusalém com os judeus, embora de cultura diferente, uma liturgia diferente nos seus cultos, na maneira de adorar a Deus, não havia animosidade, muito pelo contrário, havia amor, havia entendimento, e eles se alegravam quando se encontravam, quando tinham a oportunidade de compartilhar com os irmãos, fosse judeu ou fosse gentio, né, das maravilhas que Deus tem realizado em seu meio. Versículo 18, no dia seguinte, então ele chegou no dia seguinte, Paulo foi conosco, novamente aí, Lucas estava junto, encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Esse Tiago não é o Tiago, irmão de João. Como nós bem sabemos, Tiago, irmão de João, foi morto, foi decapitado, como nós já lemos no capítulo 15 de Atos. Esse Tiago aqui não é o irmão de João, é o irmão de Jesus, filho de José e Maria, que a princípio não cria em Jesus, passou a crer em Jesus, de que ele era o Messias, quando ele acompanhou a crucificação, viu Jesus sendo morto, viu Jesus sendo sepultado e depois viu Jesus ressurreto. E aí ele se tornou crente de verdade, passou a crer. O texto aqui de 18, o versículo 18, nos mostra Tiago, então, como a liderança da igreja em Jerusalém. Cadê Pedro? Cadê João? Cadê Mateus? Cadê os demais apóstolos? Nessa época aqui, estamos por volta do ano 58 depois de Cristo, né? 58, 38, 50, quase 25 anos depois da morte de Jesus. Veja como que o tempo passa rápido. A gente lê Atos, pensa que tudo está acontecendo num período curto de tempo. Já havíamos passado aqui mais ou menos aproximadamente 25 anos da morte de Jesus. Nesses 25 anos, a igreja em Jerusalém cresceu, se multiplicou, os apóstolos também saíram pelo mundo, em obediência à ordenança de Jesus. Jesus, antes de ascender aos céus, o que ele disse a seus discípulos? Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, testemunhas de algo que eles viram, que eles ouviram. Ninguém pode ser testemunha de algo que não viu, de algo que não presenciou. Sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então os apóstolos agora já estão, cada qual com seu ministério, entre os judeus, mas fora do território de Israel. Paulo, o seu ministério, a sua atuação é fora do território de Israel, mas especificamente aos gentios, não aos judeus. Mesmo assim, ao longo das suas 3 viagens missionárias, muitos judeus vieram a crer em Jesus por intermédio do ministério de Paulo. Eu fui chamado aos gentios, só prego aos gentios, só ensino. Não. Quem tiver fome e sede, venha e receba, seja judeu, seja gentio. Então Tiago, ele assumiu a liderança da igreja ali. Era como se fosse um bispo. E Tiago se reuniu com Paulo e Lucas e os demais companheiros de viagem de Paulo, com quem? Com toda a igreja de Jerusalém. Impossível. Porque, como nós lemos aqui, dezenas de milhares já criam em Jesus. Dezenas de milhares, então são mais de 2 dezenas de milhares. Mais de 20 mil. Mais de 30 mil. Como não havia em Jerusalém um espaço
onde a igreja, por toda a igreja, vamos chutar por baixo aí, 30.000 pessoas pudessem se reunir num único lugar, na mesma hora, para participar dessa reunião. Impossível. A igreja em Jerusalém, ela estava separada nos lares, na casa daquelas pessoas que tinham os lares maiores, né, que pudessem receber um número grande de pessoas. Então ela se reunia. Os presbíteros se reuniam, se juntavam, tratavam dos assuntos da igreja, mas aos domingos, no primeiro dia da semana, eles se reuniam à noite nesses lares, nessas casas, nessas células, porque não havia um lugar grande o suficiente para receber a todos. Então aqui Tiago, Paulo e os companheiros de Paulo de viagem se reúnem com os presbíteros, com os pastores de cada uma dessas células, dessas igrejas, desses pontos de pregação, de ensino, de ministração da palavra. Se reuniram para ouvir o que Paulo tinha para dizer. E Paulo tinha muita coisa. E Paulo era um homem detalhista. Versículo 19. E tendo-os saudado, contou o quê? Rapidamente. Ele fez um breve resumo. Ele foi o quê? Minucioso. Contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ele está contando um relato aí da sua terceira viagem missionária. A cada viagem missionária que Paulo fazia, ele fez a primeira, foi enviado pela igreja de Antioquia. Ele, Barnabé, fez, evangelizou 3 anos e meio, 4 anos e meio. Depois eles retornam para Antioquia, relatam para os presbíteros de Antioquia tudo que Deus fez. Ele vai para Jerusalém, faz a mesma coisa, está dando testemunho, não do que ele, Paulo, ou Barnabé, ele e Timóteo, ele e Silas fizeram, mas o que Deus fez por intermédio dele. A Deus toda a honra e toda a glória. Então ele conta, ele está dando, aí na segunda viagem a mesma coisa, na terceira viagem a mesma coisa. Ele concluiu a terceira viagem, passa o relatório, porque ele é da igreja de Antioquia, ele foi enviado pela igreja de Antioquia. Os irmãos da Antioquia financiavam o ministério de Paulo como missionário, como apóstolo. Mas Paulo não deixava de ir a Jerusalém, prestar contas também do seu trabalho aos apóstolos, mostrando aí o quê? Uma submissão. Eu sou apóstolo, sou da igreja de Antioquia. Eu quando me converti estive em Jerusalém, ninguém me deu confiança, fui tratado com indiferença. Por que agora eu tenho que ir em Jerusalém prestar contas do que Deus está fazendo ou deixando de fazer? Não vou não tenho que prestar contas de nada não. Sou dono do meu nariz, eu tenho que prestar contas para a igreja de Antioquia. Não, mas mostra aí uma submissão, um amor de Paulo por vidas, que ele deixa claro que ele foi chamado para os gentios, mas ele não rejeitou o seu povo, ele continuou amando, orando e intercedendo pelo seu povo, ao ponto de dizer que se fizesse alguma diferença, isso fosse fazer alguma diferença, ele estaria disposto a morrer pelo seu povo, pelos judeus. Então ele vai e conta minuciosamente o que Deus fizera, né? O que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ele não poderia dar testemunho do ministério de outro. Ele não estava lá presente, ele não sabe dos detalhes. Para ser minucioso, você tem que ver, você tem que estar presente, você tem que viver aquilo ali, como ele viveu. Então ele está dando agora o relatório da sua terceira viagem missionária. Como foi em cada cidade, as dificuldades que ele enfrentou, as tribulações, as bênçãos, as conversões, as libertações, as curas. Ele está dando um detalhe minuciosamente. Queridos, nós vivemos num tempo em que nós somos
escravos do tempo. Somos escravos do relógio. Isso aqui, ó. É o tempo todo, o dia todo. O dia amanhece, a gente já acorda olhando para o relógio para saber que horas são, para saber se perdemos a hora de levantar ou não. E depois de orar, sabe o que eu faço? Eu vou para o aplicativo para ver como é que está o trânsito, para eu já ter noção mais ou menos de quanto tempo eu vou levar para chegar no trabalho, para saber se o trânsito está tranquilo, se tem engarrafamento, se aconteceu algum acidente, porque eu já calculo a hora que eu vou chegar no trabalho e a hora que eu vou sair, porque eu já boto as 8 horas de trabalho, mais 1 hora de almoço, aí eu já tenho mais ou menos noção de que horas que eu vou sair. Eu tenho essa flexibilidade no horário, mas dependendo da hora que eu entro, eu tenho o horário certo para sair. Então nós somos escravos. A gente é o tempo todo conferindo o relógio para ver as horas, o tempo. Paulo aqui está tratando, a igreja se reuniu com os presbíteros. É uma oportunidade única. Então ele trata das coisas de Deus com respeito, com reverência, sem pressa, sem pânico, porque cada detalhe é um detalhe importante para a glória de Deus e para a edificação dos seus ouvintes. Minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Quando ele concluiu esse relatório, não sabemos de quantas horas, versículo 20, ouvindo-o, deram eles o quê? Glória a Deus, se alegraram, jubilaram, e lhe disseram, depois de terem glorificado a Deus, e lhe disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Então eles estão dizendo, olha, Deus está fazendo grandes coisas entre os gentios, mas está fazendo entre nós também. Vejam como que Deus é maravilhoso, porque já há em nosso meio uma igreja que começou lá em Atos 2, quando estavam reunidos no cenáculo, 120 pessoas, o Espírito Santo desce, naquele mesmo dia 3.000 se convertem, e de lá para cá, ao longo desses 25 anos, dezenas de milhares de judeus se converteram, creem em Jesus. Finalzinho do versículo 20, e todos são o quê? Zelosos da lei. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Não há problema nenhum em sermos zelosos da lei. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós não podemos ser legalistas, levar a lei ao pé da letra, porque Cristo é o cumprimento da lei. Mas os princípios divinos que estão na lei devem ser aplicados na nossa vida, nos nossos dias. A lei não caducou, os princípios da lei não caducou. Todas aquelas cerimônias, aqueles rituais de matança de animal, isso aí sim, perdeu o sentido. Não há mais necessidade disso, porque Cristo é o cumprimento da lei. Mas os princípios, o porquê que Deus ter dado aquela lei, aquele mandamento, está em vigor em nossos dias, sim. E nós temos estudado, nós temos visto isso na escola de discípulo, estamos estudando o livro de Levítico. Nós lemos ali, entendemos, aplicamos o texto para aqueles irmãos daquela época, que já estão há de 5 a 6 mil anos atrás, mas as lições, temos que aplicá-las hoje, entender o princípio disso. Pois bem, então não há problema nenhum, muito pelo contrário, é bom que sejamos zelosos. Ao estudarmos o Antigo Testamento, fazermos associação, links, ligar com o Novo Testamento, entender textos difíceis do Antigo Testamento com as parábolas de Jesus, com o Sermão do Monte, com tantas outras lições que Jesus deixou para os seus
discípulos. Nas epístolas, Hebreus, então, explica muita coisa do livro da lei, do Antigo Testamento, o livro de Hebreus. Quando nós estudamos Hebreus, à luz do Antigo Testamento e vice-versa, nós conseguimos entender muita coisa que hoje, aos nossos olhos, é vedado por falta de entendimento, por falta de iluminação. Zelosos pela lei, sim. Legalistas, não. Como eram os fariseus, não. Mas zelosos, compreendendo o princípio, o significado, o porquê desse mandamento, o porquê dessa lei e aplicar. Por isso, a necessidade de estudarmos as Sagradas Escrituras, lê-la e meditar nela. Versículo 21. Isso aqui é Tiago falando, né? Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. E, continuando, e foram informados. Qual foi a informação que chegou a esses irmãos judeus que se converteram, que hoje creem em Jesus, que são zelosos da lei? Foram informados a teu respeito. Olha o perigo da informação distorcida. Uma verdade distorcida é uma mentira. Ela deixa de ser verdade no momento que distorcemos. Foram informados, uma má informação. Cuidado com aonde, com quem você se informa. Com as informações que... Cuidado. Foram informados a teu respeito. O que informaram? Que ensina todos os judeus. Ele não foi chamado por judeus, foi chamado por gentios. Primeira falha nessa informação. Que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Paulo, assim como esses irmãos aqui, esses judeus de Jerusalém, ele também era zeloso da lei. Ele continuava praticando a lei, não mais com aquela mentalidade de fariseu, não mais com aquela mentalidade daquele religioso que perseguia a igreja, com cartas para prender e matar cristãos. Mas ele continuava sendo zeloso da lei, aplicando a lei, só que agora com o entendimento de um cristão. Como que ele poderia, então, ensinar aos judeus a apostatarem de Moisés, a rejeitarem a lei, a negarem a lei? Jamais ele faria isso. E nós não vemos isso, nem na prática, nem no livro de Atos, nas ações, nas palavras de Paulo, nem nas suas epístolas. Ele dá o quê? Ele traz luz ao entendimento. Todos os judeus entre os gentios apostatarem de Moisés. Mentira! Ele não dizia isso. Ele apenas explicava o significado, dava o significado, assim como Jesus fez. Paulo está sendo acusado do mesmo crime que acusaram Jesus. O que os fariseus falavam a respeito de Jesus? Ele fala mal da lei, fala mal de Moisés, dos profetas. Ele desrespeita este lugar, se referindo ao templo. A mesma coisa, Paulo está passando agora, sofrendo as mesmas acusações caluniosas que Jesus sofreu. Mas ele sabia, não era nenhuma novidade para ele, o que está acontecendo, o que ele está sendo informado. Não é novidade, ele sabe disso. Que ensinas a todos os judeus a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Paulo nunca ensinou isso. Você que é judeu, você que é circuncidado, continue na prática. Ele só explicava. Quando eles iam celebrar a Páscoa, antes do entendimento dado pelo Espírito Santo, antes da revelação de Cristo, eles celebravam a Páscoa olhando para o futuro. Agora que eles se converteram, são cristãos, eles celebram a Páscoa
olhando para o passado, olhando para Cristo. Antes, eles comiam no cordeiro, pensando na salvação que viria. Esses judeus convertidos, eles participam da Páscoa, comem do cordeiro, em memória da salvação que já veio, na pessoa de Jesus Cristo. Estão entendendo como que funcionava? Mas ele jamais disse para não fazer. Você que é circuncidado, você que é judeu, você que tem a lei, continue vivendo de acordo com a lei, sabendo, porém, que nós não somos salvos, em Gálatas, nós não somos salvos pela prática da lei, porque é impossível que pela observância da lei sejamos salvos. É impossível. Então, nós temos que ter esse entendimento. Eu não pratico isso, eu não faço essas coisas porque eu vou ser salvo. Não, porque eu já fui salvo em Cristo Jesus. Essa é a diferença, e faz toda a diferença. Estão entendendo? Sim ou não? Faz diferença ou não faz? Esse entendimento. Não deve circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Paulo fala sobre a liberdade de escolha. Você que é judeu, seu filho nasceu, você é um judeu convertido, você é cristão. Você quer circuncidar seu filho? Pode circuncidar, não tem problema nenhum não. Mas saiba que isso aí não é o que vai trazer a salvação. Você quer celebrar a Páscoa? Paulo participava das festas. Ele convertido participava das festas, da Páscoa, de Pentecostes. Ele participava, mas agora com um novo entendimento, não mais com aquele entendimento velho, mas com a sua mente renovada, com o seu entendimento renovado. Liberdade. Com relação ao comer ou não comer, ele trata disso no livro de Coríntios, 1 Coríntios. Nós não devemos participar das festas pagãs lá no templo, comer da carne lá. Eu vou lá no templo pagão e vou comer daquela carne que está sendo servida lá. Por quê? Eu sei que aquilo ali está sendo oferecido a demônios, às entidades, aos ídolos. Eu não posso participar disso. Mas ele, como um missionário enviado aos gentios, se um gentio, um grego, um corinto, convida ele para na sua casa almoçar, ele vai. Ele não vai ficar perguntando para o dono da casa: essa carne você comprou aonde? De onde que veio essa carne? Não, ele dava graças a Deus, agradecia a Deus, orava e comia, com a consciência tranquila, livre, liberta, sem problema nenhum. Mas a minha liberdade, ela não pode servir de pedra de tropeço. Eu sei que não tem problema, fui convidado na casa do irmão ali, vou comer a carne, sem problema nenhum. Mas se eu estou na companhia de alguém que tem uma consciência fraca, eu vou deixar de comer, para não induzir o outro a fazer algo que ele considera errado. Então, nós, cristãos, chamados para ser luz para o mundo, nós temos que ser exemplo em tudo. Pode ser que você seja convidado para fazer determinada coisa que a sua consciência diz que não tem problema nenhum. Mas você pensa, mas o meu testemunho. Tem pessoas que vão ver, não vão entender, vão se escandalizar. Então é melhor que eu não vá. Uma vez eu parei no borracheiro para consertar o furo do pneu. Do lado do borracheiro tem um barzinho. Pedi uma água tônica. O pastor ficou sabendo que eu estava no bar tomando cerveja. Olha como que é complicado. Um calor, o cara ali consertando o meu pneu, eu com sede. Sabe aquele... Pastor, como é que está? Não, porque eu era diácono. Como é que está o diácono Vladimir?
como é que ele está? Não, porque eu vi assim. Eu tive um sonho, ela não viu. A pessoa não viu, ela teve um sonho. Olha só. Ainda coloca Deus no meio, que Deus revelou algo ali para ela ali. Como é que funciona? As informações mal dadas. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Pastor, parei no borracheiro, fui tomar uma água tônica. Mas é para nós termos ideia. Então, nós temos essa responsabilidade de sermos luz. As mesmas pessoas, olha a hipocrisia do mundo, as mesmas pessoas que dizem que a aparência não diz nada, que a roupa que eu uso não expressa a minha personalidade, que se eu sou honesto, não é? Essas mesmas pessoas são zelosas e cuidadosas da sua aparência. Tem cuidado com a sua aparência. Não posta foto no Instagram com qualquer roupa, com a roupa que ela usa em casa. Porque está sempre bonito na fita, arrumadinho, bem penteado, maquiagem. E quando a roupa, a maquiagem, o penteado não é suficiente, mete filtro lá na foto. É fulano mesmo? Não é. Eu conheço outra pessoa, sei que essa foto aqui está errada. Mas se preocupa com a aparência. Mas nós temos que ter essa preocupação com a roupa que eu uso, para ir na casa do Senhor, para ir para o trabalho, para ir na academia. Tem que ter essa preocupação. Para evitar, né, que esses irmãos de mentalidade tropecem, caiam, sejam induzidos ao erro. Nós somos chamados para ser luz, para ser exemplo, queridos. E é o que Paulo é para nós. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Bom, vamos voltar ao texto. Então, eles dizem, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Aí Tiago faz uma pergunta, já tendo a resposta, ele já tem a solução para o problema. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Olha, ele apresentou o problema. O que nós vamos fazer? Ele já está dando a solução. Mas uma solução humana. Solução humana não resolve o problema. Só vai procrastinar ali que o problema venha acontecer, mas não resolve o problema. Você bota uns panos quentes na situação ali agora, para tentar abafar, para tentar, olha, vamos provar para os judeus que o que estão dizendo a seu respeito é mentira. Ok, tudo bem. Mas resolveu o problema? Como nós lemos, resolveu? Não resolveu. O que tinha que acontecer, aconteceu. Fosse Paulo lá com esses 4 irmãos que fizeram um voto voluntariamente, não foram obrigados a fazer voto. Voluntariamente foram lá, fizeram o voto, e Paulo foi. Atendeu, fez o que Tiago orientou a fazer. Resolveu o problema? Não resolveu, mas ele fez. Se ele não tivesse feito, como Tiago havia orientado, tivesse feito do jeito dele, ia acontecer do mesmo jeito, porque iriam vê-lo lá no templo, porque ele iria no templo, e tudo o que aconteceu iria acontecer do mesmo jeito. Aí Tiago ia dizer assim, aconteceu porque ele não fez como eu falei. Tá bom, Tiago. Tiago é o quê? É autoridade na igreja de Jerusalém. Tiago não é apóstolo. Eu sou apóstolo, Paulo. Eu sou apóstolo. Por que eu tenho que me submeter à orientação de Tiago, que nem apóstolo é? Não, mas quem é o pastor, o responsável, o líder da igreja de Jerusalém? Tiago. Aí ele analisou. Isso aí é negociável. Isso que Tiago está me propondo, dá para negociar. Tem coisas que não dá para negociar, irmãos. Se Tiago propôs
para Paulo: Paulo, você vai pregar e dizer que é necessário que os judeus circuncidem seus filhos, que os gentios também façam a circuncisão. É necessário que guardemos a lei para sermos salvos. Aí não, peraí, Tiago, aí não. Isso que você está me propondo é algo inegociável. Eu não posso abandonar o evangelho da graça, que aponta para Cristo, que diz que é a obra de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é a morte de Cristo que nos salva, e não a prática da lei. Isso aí eu não posso fazer. Você me perdoe, mas eu não posso, eu estou fora disso daí. Não me envolva nisso daí. Ele estaria sendo insubmisso, insubordinado? Não. Porque antes devemos submissão a quem? A Deus, que é a autoridade maior. Mas não foi o que aconteceu. Tiago propôs algo que dá para negociar. Aí Paulo falou assim: não, isso aí eu posso fazer sem ofender a Deus, sem ofender o Evangelho, sem quebrar um princípio bíblico. Isso eu posso fazer. Beleza, Tiago. Apertar a mão, vou fazer. Sem problema nenhum. E fez quando? No dia seguinte, como nós lemos. Então, faze, portanto, que vamos dizer: estão entre nós 4 homens que voluntariamente não foram obrigados. A igreja de Jerusalém não obrigou. Você pode estar aqui na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você não tomou a decisão de se batizar. Ninguém vai te obrigar a se batizar. O batismo tem que ser voluntário. Ninguém vai te obrigar. Você não participa de nenhum ministério, você não trabalha, você não contribui em nenhum setor da igreja. Ninguém vai te obrigar. Tem que ser voluntário. Ninguém vai ter uma campanha para o ar-condicionado. Ninguém vai te obrigar a participar. É voluntário. Não precisa nem botar seu nome no envelope. Bota só o valor e escrever ali, ar-condicionado. Pronto. Ninguém precisa saber quem está participando, quem não está participando, porque isso é voluntário. Quer fazer? Faz. Voluntário. Eu estava falando das diferenças de culto dos gentios e dos judeus. O culto em Israel, em Jerusalém, com certeza as reuniões em Israel, em Jerusalém, da igreja, quando a igreja se reunia, era muito diferente da igreja cristã em Éfeso, em Corinto, em Gálata. Era diferente. Qual o culto? Nós não precisamos nem ir muito longe, em São Gonçalo. Nós temos a nossa liturgia, a Nova Vida tem a sua liturgia, a Assembleia de Deus tem a dela, a Presbiteriana tem a dela, a Batista tem a dela. E nós temos que respeitar. Quando nós formos convidados e formos a uma dessas igrejas irmãs, nós temos que respeitar a liturgia deles. For convidado para uma igreja onde as irmãs não podem usar calça comprida, eu vou chegar para minha esposa: bota uma saia, bota um vestido, tem que respeitar lá. Aí chega lá, as irmãzinhas tudo de véu na cabeça. Ih, irmão, tem que botar um véu. É respeitar a liturgia do outro, as diferenças. O Jesus Cristo que é adorado, que é cultuado na África, é o mesmo Jesus Cristo que nós cultuamos aqui, mas há diferença na liturgia. Eu vou dizer para aqueles irmãozinhos africanos que gostam de dançar, que gostam de cantar: não adore, você tem que estar paradinho, como fazia lá a igreja luterana, lá no princípio. Só piano, só órgão. Não pode ter guitarra, não pode ter bateria, não pode ter tambor, porque tambor é do diabo. O diabo não é dono de nada, ele é um ladrão. Então nós temos que respeitar essa liturgia. Cheguei na igreja, homens sentam de um lado, mulheres do outro. Beleza, mozinho. Pode nem beijar. Senta lá que eu sento aqui. Respeitar a liturgia do outro. Então, ele, respeitando aqui a liturgia,
a liderança de Tiago em Jerusalém. Ele se submete. Ok, beleza. Não estou rasgando as Sagradas Escrituras, não estou negando o Evangelho da Graça, muito pelo contrário, eu estou amando os irmãos de Jerusalém. Eu não quero que essas mentiras se tornem pedra de tropeço para eles rejeitarem o meu Evangelho, o Evangelho de Cristo. A nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar, ela tem que ser neutra. Ela não pode ser nem positiva nem negativa, tem que ser neutra. Eu quero evangelizar os metaleiros, então vou me vestir como metaleiro, mas eu só vou alcançar os metaleiros. Quero evangelizar os sertanejos, então vou me vestir, vou criar uma igreja sertaneja. Vou lá para Goiás, Minas Gerais, então eu vou criar uma igreja sertaneja. Todo mundo de chapéu, calça de couro, jeans, né? E você só vai alcançar aquele público. Quando eu sou neutro, o evangelho, ele não é rejeitado. Eu não estou excluindo ninguém do pacote. Vocês estão entendendo, querido? Então ele diz assim, mas ele está em Jerusalém. Versículo 23, faze portanto o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto de Nazireu. Você faz um voto, determina o tempo, fica um tempo sem comer uva, sem tomar vinho, sem cortar o cabelo, sem fazer a barba. Aquele voto de Nazireu. Quando chegou o tempo, né, festa da Páscoa aqui, aí ele vai no templo, faz uma oferta de cordeiro, de carneiro, uma oferta de pães asmos, ofertas pacíficas, paga por isso, vai ter sua cabeça raspada. É um costume estranho para nós. É estranho, porque vai ter sua cabeça raspada e aquele animal que está sendo sacrificado, o seu cabelo vai ser queimado junto ali. É algo estranho para nós. Mas fazia parte da cultura deles, tem um porquê, tem um significado, e na medida que nós avançarmos nos nossos estudos de Levítico, Números e Deuteronômio, a gente vai entender, a gente vai chegar lá. Quem estiver na escola de discípulos. Era estranho, mas fazia parte da cultura deles. A maior parte da vida de Paulo, ele foi inserido nesse contexto. Então, não tem problema nenhum não. Mas entendendo, sabendo que esses sacrifícios é só um simbolismo, que não tem poder para nada. Versículo 24, toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária. Você não só vai estar com eles, mas você vai pagar a despesa deles. Para você calar a boca desse povo que anda falando inverdades a seu respeito. Faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Se Paulo de fato fizesse isso que estava sendo acusado, ele dizia, não, Tiago, eu não posso fazer isso, porque seria mentira, porque de fato eu falo contra Moisés, falo contra a lei, então eu não posso fazer. Mas como ele nunca fez isso, ele dava liberdade. Quer fazer, faz. Não quer fazer, não faz. Quer batizar, batiza. Não quer. Irmã, você acha que você tem problema com calça comprida? Só quer usar, use saia. Mas não critique quem usa calça comprida. Você acha que tem problema cortar o cabelo? Não corte seu cabelo. Mas não critique a que corta. Você tem problemas com maquiagem? Não use maquiagem. Mas não critique a que usa maquiagem. Liberdade. Está escandalizando, está ofendendo Deus no princípio. Não, não está. Não está. Os princípios
da lei. Temos que entender o porquê, naquela época, determinadas coisas eram proibidas. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Ele, quando estava com os judeus, guardava a lei. Quando estava com os gentios, não guardava a lei. Ele era livre. Está sendo hipócrita? Não, ele está apenas colocando em prática aquilo que ele aprendeu. Pela lei, Jesus não poderia entrar na casa de Zaqueu. Ele entrou. Pela lei, Jesus não podia tocar num leproso. Ele tocou. Porque ele entendia que o leproso não tem como me contaminar. Eu, pelo contrário, vou curar esse leproso. Entende? Quando a lei diz para nós, lá no passado, nos isolarmos, é porque não havia cura. Não tinha como. Mantenha a distância. A lei mandava, não se envolva com outros povos. Cristo diz, vá aos outros povos. Pregue o evangelho aos outros povos. A lei dizia para não se envolver, para quê? Não se envolver nos seus costumes, nas suas práticas. Vão te desviar dos caminhos do Senhor. Jesus vem e diz assim, não, vá aos outros povos e traga-os para mim. Traga-os para o Pai. Que pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, isso já foi tratado lá no capítulo 15 de Atos. Do capítulo 15 de Atos, lembra quando teve, Paulo estava lá em Antioquia, aí chegou um grupo de judeus dizendo, olha, esses gentios aí que se converteram, eles têm que se circuncidar. Paulo, não, eles não têm que se circuncidar não, coisa nenhuma não. Eles não são descendentes de judeus, eles não são judeus, eles não precisam circuncidar. Aí teve um debate. Vocês lembram disso, capítulo 15? Não chegaram, então vamos fazer o seguinte, vamos lá para Jerusalém, levar essa questão lá para os apóstolos. Saíram de Antioquia, vieram para Jerusalém, chegaram em Jerusalém, apresentaram o problema, apresentaram a questão. E aí foi Tiago mesmo que deu esse parecer. Olha, não vamos colocar sobre os ombros dos gentios essa responsabilidade, essa obrigação. Mas que eles apenas, e aí ele está repetindo aqui, isso aconteceu há 9 anos atrás. É quase o tempo que nós estamos aqui no Coelho. Vê como que o tempo passa rápido. Do capítulo 15 para o capítulo 21, 9 anos. E aí o que eles falaram? Então Paulo, tomando aqueles homens, pulei, versículo 25, né? Isso, Tiago. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos as decisões. Já transmitimos lá em Atos 15, 29. Para que qual foram as decisões que eles tomaram com relação aos gentios? Que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, ok. Não consumam sangue, ok. Nem carne de animais sufocados, porque quando o animal morre sufocado, o sangue fica preso ali na carne. E das relações sexuais ilícitas. Isso aí é o que cabe ao gentio. Não precisa guardar leis, sábados, cerimônias, circuncisão. Os gentios não precisam. O judeu também não precisa. Mas se o judeu quiser, deixa participar. Não está ofendendo a Deus, porque eles estão guardando uma lei que foi de Deus, criada por Deus, instituída por Deus. É diferente quando uma pessoa vem de uma religião pagã, se converteu ao cristianismo, ele tem que abandonar aquilo ali tudo. Então se o judeu pode continuar nas práticas religiosas da época da lei, eu também posso. Não, é diferente. Não confundam as estações. Estão entendendo? Veio de religião pagã, tem que negar aquilo ali tudo. Aí sim, tem que se apostatar daquilo ali, tudo novo.
os judeus estão nessa tradição, e ao longo do tempo isso foi se perdendo. Agora vejam bem, hoje, e não é novidade o que eu vou falar, tem igrejas messiânicas pelo Brasil, surgindo, pipocando pelo Brasil. Não só pelo Brasil, como pelo mundo, querendo nos tornar judeus. Não faz sentido. Esse povo não lê a Bíblia. Aí querem que, não, nós temos que guardar as festas. Por que temos que guardar as festas? Qual o princípio das festas? O porquê das festas? Isso que nós temos que entender e praticar. Aí já tem igreja aí que tem, não é mais pastor, é sacerdote. Não tem o bispo, tem o sumo sacerdote. Cara, que loucura. Não faz sentido. E aí, toma o púlpito com aqueles trajes, com aquelas roupas. Não faz sentido. Não tem porquê isso. Estão andando na contramão. Tomaram essas decisões. Versículo 26. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, logo um dia depois, tendo-se purificado, participou do ritual de purificação, de lavagem, de banho, purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Foram lá acertados. Quantos são os dias da purificação? Versículo 27, do acerto. 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, e aí nesse meio tempo veio os judeus lá da Ásia, onde vivem os gentios, onde foi o ministério de Paulo, a atuação ministerial de Paulo. Aí vieram de lá, foram para Jerusalém participar das festas. Quem que eles viram lá no templo? Paulo. Tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Então, se eu falei, irmãos, que nós temos que ter cuidado aonde nós buscamos informações, onde nós nos informamos, a verificar se essas informações procedem, se são verdadeiras ou não. Da mesma forma, cuidado com as multidões, cuidado com esse problema de seguir as multidões. Alvoroçaram todo o povo, alvoroçaram, com mentiras, com calúnias. E o que eles fizeram? E o agarraram. Pegaram Paulo, seguraram Paulo pelo braço. Um veio por trás, deu uma gravata, outro segurou o braço e começaram a chamar o povo. Socorro, nos ajudem. Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo de Israel, contra a lei e contra este lugar. Olha só. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Uma acusação seríssima. Cabe pena de morte. E era isso que eles estavam querendo, matar Paulo. Mas para que eles pudessem levar em prática, concluir o seu plano, eles tinham que revoltar o povo, com mentiras, com calúnias, com falsas acusações. Cuidado aonde você se informa, com as informações que você recebe, com as mentiras que falam a respeito de uma pessoa, de uma igreja, de uma família. Enfim, cuidado. Qual o objetivo daquele que está falando, que está denunciando? Pode ser, na maioria das vezes, um propósito, uma finalidade vil, maligna, diabólica, como foi o caso aqui. Alvoroçaram todo o povo e o agarraram.
profanou este recinto sagrado. Versículo 29. Por que eles falaram que tinha gregos, que ele tinha levado gregos para o templo? Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia, na cidade. E chegaram à conclusão, julgaram, entenderam que Paulo havia levado Trófimo para o templo, o que não era verdade. Paulo não iria fazer isso, de maneira nenhuma. Ele pode andar tranquilamente com um efésio, com um grego, com um gentio, em todo lugar, mas no templo ele vai dizer: irmão, aqui você não pode entrar porque é proibido a entrada de gentios aqui. Então não entra, sem problema nenhum. E Trófimo iria entender. Um cristão maduro entende até onde ele pode ir e onde não pode ir, respeitando as regras de cada lugar. Versículo 30. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, o arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Então eles começaram a anunciar. Então, aquela coisa do telefone sem fio. Passava de um para o outro, e para cada um iam acrescentando os novos crimes, novas acusações a Paulo. Novas acusações. Agitou-se toda a cidade. Indo o povo, agarraram Paulo. O senhor, por favor, queira nos acompanhar, se retirar aqui do templo. Você acha que foi assim que retiraram Paulo de dentro do templo? Não. Socos, tapas, chutes. Foi assim que tiraram Paulo de dentro do templo. O arrastaram para fora do templo. Introduziram, né? Arrastaram-no para fora do templo com todo carinho, né? Com todo cuidado. Não machuca, não. Depois vai ter exame de delito. Não. Arrastaram-no para fora do templo. E imediatamente, aí fecharam as portas do templo, porque todo mundo saiu. Cada um quer tirar uma lasquinha, quer tirar um pedacinho do apóstolo Paulo. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Sempre quando havia essas festas em Jerusalém, a população aumentava, triplicava, quadriplicava. E, normalmente, os atos de vandalismo, de motins contra Roma, acontecia nessas datas. Os rebeldes se aproveitavam da multidão, usavam a multidão para criar confusão. E poder, eles mesmos, no momento da confusão, eles escaparem no meio da população ali, sai fora e deixa os outros ali, mas criaram a confusão. Então, proporcionalmente, Roma enviava para Jerusalém, nessas datas, um contingente maior de soldados, justamente para conter qualquer tentativa de motim contra Roma. Então, vejam, esse comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada, ele tinha aqui na sua presença, versículo 32, então este levando consigo o quê? Soldados e centuriões. Cada centurião tem ao seu serviço 100 soldados. Aqui está no plural, centuriões, digamos que sejam 2, só aí já são 200, mas pode ser mais, pode ser 3, 4, 5 centuriões. Centuriões, eu acredito que eram mais de 2. E soldados, muitos soldados, uma tropa forte. Correu para o meio do povo. O que o povo viu quando viu o exército ali chegando? Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Estava todo mundo ali. Quando viram, largaram Paulo, só de eu não fiz nada, não fui eu. E Paulo estava bem?
Ele foi linchado por uma multidão, devia estar muito machucado. Muito machucado. Muito machucado. Cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se, versículo 33, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo, quer dizer, pegou-o pela força, e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, mãos e pés, perguntando quem era e o que havia feito. Aí o comandante perguntou quem era, o que ele havia feito. Na multidão, versículo 34, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade. Por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Cada um dizia, é ladrão, é assassino, é estuprador, é pedófilo, cada um falava uma coisa. Uns diziam, prende, outros diziam, mata, outros, não só mata não, esquarteja. Cada um dizia uma coisa, uma confusão. O comandante não conseguiu, por causa do tumulto. Então o que ele fez? Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza, à cadeia, à prisão. Versículo 35. Então, já está nas ruas, já está fora do templo e está sendo conduzido para a fortaleza, para a prisão. Quando está subindo as escadas da prisão, foi preciso que os soldados o carregassem. Por causa do quê? Da violência da multidão. Mesmo com a presença dos soldados ali, ainda assim, Paulo passava, se o soldado desse um mole, já corria uma mão. No rosto, na cabeça, acertavam, batiam aonde podia. Mas por causa da multidão, os soldados precisaram carregá-lo quando chegou às escadas. Pela violência da multidão. Versículo 36, pois a massa de povo os seguia, gritando. O que eles gritavam? Mata-o. Né? A mesma sede de sangue que tiveram com Jesus, o mesmo está acontecendo agora com Paulo. Versículo 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, Paulo, fica quieto, pelo amor de Deus. Deus acabou de te dar um livramento. Se esse comandante demora mais um minutinho para chegar, tu tinha morrido. Tu está sendo recolhido para a fortaleza, está sendo preso, mas vai ser colocado num lugar seguro onde o povo não pode te alcançar, Paulo. Como é que... Paulo, você quer falar? Paulo, fica quieto. Aí Paulo vira para o comandante, todo machucado. É me permitido dizer alguma coisa? Ele queria falar. Paulo, impressionante, gente. Qualquer um de nós tinha ficado quietinho. Tinha corrido direto para a cela. Ele vira para o comandante. É me permitido dizer alguma coisa? E aí o comandante se surpreendeu. Respondeu ele, sabes o grego? Você sabe falar grego? Você fala grego? Aí ele respondeu. Não, aí o comandante falando, não, mas tu porventura o egípcio, olha só, o comandante já estava associando Paulo, achando que Paulo era um egípcio que há tempos sublevou, amotinou, revoltou, levantou, fez um levante contra Roma e conduziu ao deserto 4.000 sicários, malfeitores, bandidos, assassinos. Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Cilícia é território italiano. Ele era um judeu, nascido em território italiano. Portanto, ele era italiano, cidadão italiano.
da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Eu quero falar para o povo. Olha a intervenção divina. Se não é intervenção divina, o comandante falou: cara, tu não vai falar nada. Prende esse cara logo, prende esse maluco. Intervenção divina. O que fez, o que moveu o comandante a permitir que Paulo falasse? Se não Deus. Eu vejo aqui o mover de Deus. Foi Deus que agiu por intermédio do comandante, e permitiu que Paulo falasse. Caso contrário, eu, no lugar do comandante, resolvi o problema ali da revolta, da amotinação. Falei: não vai falar nada não, cara. Você vai falar lá no tribunal. Aqui para o povo tu não vai falar nada não. Está maluco? Mas o comandante permitiu que Paulo falasse. É um milagre de Deus. Eu consigo ver o milagre de Deus nisso daqui, gente. Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, rogo-te que me permitas falar ao povo. Versículo 40. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: olha só, nova intervenção divina. Deus interviu, colocando aquele comandante, aquela tropa ali próximo do local, para que Paulo não fosse morto. Ele apanhou. E não foi pouco, apanhou, mas não morreu. Intervenção divina. E aí no caminho, os soldados estão ali protegendo, estão levando para a prisão, ele pede a palavra. O comandante lhe dá o direito de falar. Intervenção divina. E agora? O povo está dizendo o quê? Mata-o, mata-o, mata. Aí quando ele chega lá no alto da escada, próximo da entrada da fortaleza, da prisão, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Sei lá qual foi o sinal que ele fez. Acho que não foi esse não. Deve ter. Intervenção divina. O povo fez silêncio. O povo que estava querendo matar Paulo, quando ele faz sinal, pedindo silêncio, o povo faz grande silêncio. Tu não parou para ouvir. Ouvir o que aquele homem tinha para falar, porque Deus queria que Paulo desse testemunho da sua vida antes de Cristo, da sua conversão, que é o que vai acontecer aqui nos próximos 21 versículos do capítulo 22, que vai ficar para o próximo domingo, eu creio. Então ele fala da vida dele, de como que ele era fiel à lei, como que ele perseguia a igreja, com cartas para prender, para matar. E aí ele fala do encontro de Jesus, dele com Jesus. Extraordinário é que o encontro de Paulo com Jesus não foi num culto, não foi numa igreja, não foi um louvor, não foi uma pregação, mas foi uma luz vinda do céu e uma voz dizendo: Paulo, por que me persegues? Então nós vemos aqui a intervenção de Deus na vida de Paulo. Até nos momentos de sofrimento, de dor, Deus dá o livramento, lhe deu ali o direito, a oportunidade de testemunhar. E nós, por muito menos, nos calamos, nos omitimos, nos amedrontamos e não damos testemunho do amor de Deus para conosco e para com a humanidade. Então, queridos, que possamos estar meditando no que foi lido, no que foi falado. Mas uma coisa que mexeu muito comigo nesse estudo aqui, que eu dei até é a questão do negociável e inegociável.
Tem coisas que dá para negociar, que dá para chegar a um acordo, desde que isso não infrinja o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho do amor e do juízo de Deus. Coisas insignificantes, a gente negocia. Agora tem coisas que não dá para negociar. É não e acabou. E que Deus nos dê sabedoria para que ao longo das nossas vidas tenhamos o conhecimento, o discernimento, o entendimento de saber diferenciar o negociável do inegociável. Não abrir mão dos nossos princípios. Sermos fiéis a Deus em tudo. Caminhando com propósito e aproveitando cada oportunidade que Deus nos dá para darmos testemunho do que Deus fez nas nossas vidas.